Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Marcos Ferreira, sou estudante do Colégio Estadual Professor Noemi Arrigo, sou aluno do professor Lucas Gomes e estou aqui hoje para fazer uma pequena videoaula sobre Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre dois rios. Esse nome foi dado a essa região porque ela se localiza entre os vales dos rios Tigre e Eufrates. Hoje, nessa região, está localizado o Iraque. Uma característica importante desta região é a fertilidade do solo, que a torna excelente para a agricultura. Por estar numa região cercada por desertos e áreas muito áridas, essa região se tornou especialmente atrativa para os povos nômades que passavam por ali. Alguns historiadores consideram que esta foi a primeira região no mundo a abrigar sociedades complexas, onde as funções sociais e econômicas são múltiplas e diversas. Isso por volta do 4º milênio a.C. Os primeiros habitantes. Possivelmente, os primeiros habitantes a se estabelecerem na região foram os sumérios, que construíram as primeiras cidades. Esse povo também possuía sistemas para controlar a água dos rios e realizava obras de irrigação, diques e barragens. Também utilizando povos nômades vindos dos desertos da Síria, os arcadianos, começaram a entrar no território pelo norte e acabaram por impor sua hegemonia nas principais cidades sumérias. Em 2330, o rei Sargão unificou o centro e sul da Mesopotâmia. Primeiro Império Mesopotâmico. Entretanto, os arcadianos não suportaram os diversos ataques sofridos e caíram diante dos amoritas. O principal governante desse império foi Hammurabi, que elaborou leis que ficaram conhecidas como o Código de Hammurabi, e tinha como característica essencial um princípio: olho por olho, dente por dente. Hammurabi também expandiu o território, abrangendo desde a Assíria ao norte a Caldeia do Sul, unificando a língua e a religião em todo o território. Assim surgiu o primeiro Império Babilônico, tendo a Babilônia como centro administrativo. Os assírios. Este foi um povo de origem semita que vivia do pastoreio e habitava as margens do rio Tigre. No final do 2º milênio a.C., começaram a se organizar em uma sociedade altamente militarizada e expansionista. Dominaram toda a Mesopotâmia e alargaram as fronteiras de seu império, atingindo até mesmo o Egito, ao norte da África. Os assírios foram um povo bélico, um povo de luta que impunha pesados impostos aos povos dominados, além de alistamento militar obrigatório. Isso aumentava seu exército a cada conquista, gerando, contudo, uma insatisfação crescente nos povos dominados. O último dos assírios a governar foi Assurbanipal. Responsável por diversos feitos bélicos dos quais se vangloriava, Assurbanipal é lembrado como o criador da grande biblioteca de Nínive. Mais conhecido foi Nabucodonosor, conhecido pela construção dos jardins suspensos da Babilônia e da Torre de Babel, parte de um conjunto arquitetônico para proteger a cidade de invasões. Sob seu governo, o império se expandiu e atingiu seu tamanho máximo, chegando ao mar Mediterrâneo. Durou quase 60 anos, o império decaiu e em 539 a.C., os povos da Mesopotâmia foram derrotados pelos persas. Nós, alunos do primeiro ano F do Colégio Estadual Professora Noemi Arrigo, estamos apresentando um trabalho sobre Mesopotâmia, orientado pelo professor Lucas Gomes. A equipe é composta por 10 pessoas e o meu nome é Jaine Vitória. Povos da Mesopotâmia. A Mesopotâmia abrigou diversos povos da antiguidade, atraídos pela fertilidade do solo que era garantida pelos ciclos de cheia dos rios Tigres e Eufrates. Entre os inúmeros povos que habitaram a região, destaca-se os sumérios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Outros povos que tiveram relevância na história mesopotâmica foram os acádios e os elamitas. Os primeiros povos a estabelecerem-se na Mesopotâmia foram os sumérios. Por volta de 5.000 anos a.C., eles fundaram as primeiras cidades da região, das quais se destacam, por exemplo, Uruk e Eridu. As cidades sumérias logo assumiram a condição de cidades-estado, ou seja, possuíam total autonomia e uma administração própria. Essas cidades estiveram em constante estado de guerra umas com as outras, pela disputa de terras.
Cada uma delas possuía um deus ou deusa distinto, e para a adoração desse deus era construído o templo conhecido como zigurates. As cidades sumérias desenvolveram uma característica típica dos agrupamentos humanos: a diferença entre classes sociais. Na Suméria existia uma pequena classe bem estabelecida e privilegiada, que vivia à custa de trabalho das classes baixas. Os sumérios criaram a primeira forma de escrita da humanidade, conhecida como escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme foi desenvolvida pelos sumérios por volta de 3.000 anos antes de Cristo, para manter um registro sobre a contabilidade do comércio, do palácio real e da produção agrícola. Os registros escritos eram realizados em blocos de argila a partir de um objeto pontiagudo, conhecido como cunha. Outros povos que habitaram a região também utilizaram-se da escrita cuneiforme. Sociedade mesopotâmica. A sociedade mesopotâmica era dividida em duas partes que formavam uma pirâmide, sendo o topo o local onde os membros da família real, nobres, sacerdotes e militares ficavam. Já a parte inferior ficava com as camadas menos favorecidas, como os artesãos, camponeses e escravos.